Boa tarde. Vamos dar início às atividades acadêmicas do dia 31 de outubro de 2024, com o simpósio A Revolução dos Vírus, o que aprendemos no manejo diagnóstico e terapêutico nesses últimos 50 anos. Uma tarde muito especial, que vamos ter vários palestrantes experientes nas suas áreas de atuação, e talvez poucas áreas na medicina tenham sofrido tanto avanço num período de tempo tão curto, né? Como as infecções viróticas ou virais, se os senhores preferirem. Eu esclareço que a nossa presidente, a professora Eliette Busquelar, está com um compromisso, está a caminho, nos solicitou que iniciassem a sessão, então nós vamos dar início ao nosso simpósio. Eu assumo, né, na qualidade de secretário-geral, essa função até que a nossa presidente se faça presente. Queria agradecer muito a oportunidade, né, de co-coordenar esse simpósio com o professor Carlos Eduardo Brandão, grande especialista também, um professor experimentado lá da nossa Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também da UFRJ, um dos coordenadores do curso de pós-graduação em infecção por hepatites e HIV, lá da Unirio. Brandão, queria passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e depois podemos arrancar com o nosso simpósio. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a gentileza do convite do professor Omar Lupe e da professora Eliette para, juntamente com ele, coordenar esse simpósio e falar um pouquinho sobre essa revolução dessas infecções virais nesses últimos 50, 60 anos, né? Particularmente nesses últimos 50 anos, a biologia molecular permitiu um grande avanço no diagnóstico dessas infecções virais. E nós tivemos aí, pelo menos nesses últimos 6 anos, um vírus que foi isolado, sequenciado, que foi o vírus da Covid, e ao mesmo tempo se desenvolveu em menos de 2 anos uma vacina que salvou milhares e milhares de vidas. Então, a gente queria passar em revista essa revolução dessas infecções virais, desde o HPV, HTLV, os vírus respiratórios, os vírus hepatotrópicos, o vírus herpes e varicela zoster, e finalizando com o próprio vírus da infecção pela imunodeficiência humana. Então, se você desejar, eu posso apresentar a doutora Cláudia Jacinto, que vai nos abordar um pouco sobre a história do HPV, papovírus ou papilomavírus, né? Que também, hoje em dia, tem sido muito frequentemente associado a cânceres de natureza cervical, é um dos patógenos mais envolvidos na gênese do carcinoma do colo do útero, no carcinoma cervical e também no canal anal. Então, a professora Cláudia Jacinto é médica, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, acho que ela está online, e ela então terá os primeiros 20 minutos para abordar esse assunto do HPV. Professora Cláudia Jacinto, seja muito bem-vinda. Meus agradecimentos especiais à excelentíssima presidente Eliette Busquelar, aos organizadores do evento, os ilustríssimos acadêmicos Omar Lupe e Carlos Eduardo Brandão, as ilustríssimas acadêmicas e ilustríssimos acadêmicos que nos ouvem. Nós vamos conversar, portanto, um pouco sobre essa trajetória do HPV e as doenças por ele induzidas. Vamos aqui compartilhar a tela. Nesses últimos quase 50 anos, desde 1977, que começou o boom da doença HPV por conta da relação com a carcinogênese cervical uterina, que o câncer de colo do útero, até o momento atual, é um grande problema de saúde pública aqui no nosso país. Então, é bastante importante nós conversarmos sobre esse vírus, o vírus do papiloma humano, o vírus da verruga genital, mas um vírus que, dependendo dos tipos dele, quando oncogênicos, são os responsáveis, junto de cofatores, já que sozinhos não têm capacidade de fazer carcinogênese em ninguém, porém, com os cofatores, são os responsáveis pela carcinogênese
anogenital, onde o colo do útero ocupa o primeiro lugar, depois o canal anal, mas a vulva, a vagina e também outros sítios que vêm sendo mais bem estudados, como cabeça e pescoço, que não é nossa área de atuação. Até hoje, mais de 200 tipos são identificados. Entretanto, se nós contarmos as variantes, nós passamos de 400. 30 a 40 são os mais importantes na área anogenital, 15 a 20 oncogênicos, e o 16 e o 18 são os mais prevalentes e os mais oncogênicos, os responsáveis pela maioria dos cânceres de colo do útero no mundo inteiro, diminuindo um pouco por conta da vacinação, que ainda deixa muito a desejar no mundo todo. Entretanto, ainda nós temos a esperança de conseguir o que a Organização Mundial da Saúde ela pede ao mundo que faça, que é tentar vacinar mais de 90% das meninas até 15 anos. O 6 e o 11 são mais frequentemente associados aos condilomas genitais, aos condilomas acuminados, às verrugas genitais externas, assim como o grupo dos 40. Eles não são carcinogênicos, como os outros que nós acabamos de falar. Então, os cânceres que nós mais estudamos a vida inteira foram os cânceres de colo do útero, de vagina, a parcela dos cânceres de pele de vulva, de pele perianal e pele de pênis, associados ao HPV e cofatores, já que sabemos que uma grande parcela, mais de 50%, segundo alguns autores, será por uma outra via quando se trata de pele, quando se trata da pele da vulva, da pele perianal, da pele do pênis, que seria a via das dermatoses. O que nós trouxemos, o que nós aprendemos nesses anos todos? Aprendemos a ser conservador, aprendemos a sermos conservadores ao conduzir as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, as HSIL, as lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, verdadeiramente precursoras dos carcinomas escamosos anogenitais. Principalmente a ser conservador em adolescentes, em adultas jovens, e quando diante de doenças de base descompensadas, como, por exemplo, a doença por HIV, que nós esperamos a compensação desde que não seja muito demorada, sabendo que existe na descompensação uma carcinogênese acelerada. Em relação às parcerias, nós temos mais parcimônia ao fazer diagnóstico, sem exagerar, entretanto, sem negligenciar. É uma doença principalmente transmitida pela via sexual. Entendemos também que não é só uma doença sexualmente transmissível. O HPV anal, ele vem sendo muito bem estudado nos últimos anos, desde o início de 2000, 2005, bastante estudado em relação à carcinogênese do câncer, principalmente do canal anal, induzido por HPV e cofatores, já que é uma área que tem zona de transformação tal qual no colo do útero. Portanto, analogamente ao colo do útero, nessas células metaplásicas, nós vemos a carcinogênese se fazer no canal anal em mais de 90%, permitindo, portanto, que diagnostiquemos, da mesma forma que fazemos para colo do útero, as lesões pré-neoplásicas, fazendo prevenção de câncer de canal anal. Assim como o grupo LGBTQIAP+, também vem lentamente começando a ser contemplado e é um grupo altamente merecedor de ser contemplado no tocante às doenças induzidas por HPV e cofatores, sobretudo as pessoas transfemininas com altíssima prevalência de câncer de canal anal induzido por HPV de alto risco e cofatores. A vacina quadrivalente existe no SUS. A vacina nonavalente, com mais 5 tipos oncogênicos, ela existe em clínica privada no Brasil. Também essa novidade brasileira, onde a quadrivalente no SUS
e a nonavalente em clínica privada. Em clínica privada nem existe mais a possibilidade de recorrer à quadrivalente. A nonavalente, por contemplar mais 5 vírus oncogênicos, ela pula de 70% de proteção para 90% de proteção para câncer de colo do útero. O teste de HPV no rastreio, uma novidade que ainda na prática nós não estamos vendo aqui no nosso país. Entretanto, o Ministério da Saúde já tem uma portaria de março desse ano que o Ministério entende que o teste de HPV será o melhor e vai ser instituído em todo o Brasil para que consigamos, junto com a organização do rastreio, sem organização nós não chegaremos a lugar nenhum, trocando a citologia de Papa Nicolau pelo teste de HPV, mas com organização nós deveremos dar um grande passo na prevenção do câncer de colo do útero aqui no nosso país. Não indica doença. Isso deve ser falado para todas as nossas pacientes, já que o teste de HPV entra no rastreio agora e é um teste que indica risco. Ele não indica doença. Quando positivo para HPV 16, 18, vem para nossos setores de colposcopia. Quando positivo para outros HPVs de alto risco, vai fazer um teste de triagem, que pode ser o teste citológico de Papa Nicolau, preferencialmente na citologia em base líquida, que se usa mais atualmente, ou até mesmo com o teste da dupla coloração por imunocitoquímica. Excelente forma de screening de massa, sim. Algumas grandes sociedades mundiais entendem que nessa transição nós estamos autorizados a manter em clínica privada, mesmo que no SUS entre o teste de HPV sozinho, nós podemos manter o teste de HPV com a citologia, que é chamado o co-teste, como a Sociedade Americana de Gineco Obstetrícia assim entende. Terapias mistas com menos vulvectomias foi outro adianto importante que nós vimos acontecer nesses quase 50 anos, com o uso do imiquimod, que é um imunomodulador, com o uso de energias, o laser para lesões de alto grau depois de biópsias múltiplas e a individualização de casos, já que são inúmeras formas clínicas de doença HPV induzida. Para colo do útero, a eczérese da zona de transformação para as lesões de alto grau continua a nossa maior ferramenta de prevenção de câncer de colo do útero. A nonavalente, portanto, existe no privado, a quadrivalente existe no SUS, a nonavalente incorpora, além do 16, 18, 6, 11, o 31, 33, 45, 52, 58, tem a mesma imunogenicidade, por isso, por inferência, ela é eficaz. A nonavalente dá quase 90% de proteção para o câncer cervical uterino e proteção para outros cânceres. Claro que aí não vai chegar a tanto, até mesmo porque na vulva, na pele perianal, nós vamos ter outra via carcinogênica a partir de dermatoses como líquen escleroso e nós chegaremos, então, a 50% aproximadamente de proteção. A vacina HPV no Brasil, na atualidade, em 2024, nós continuamos a utilizar para as pessoas de 9 a 14 anos, meninos e meninas, porém, agora utilizamos uma dose, baseados nos dados da Organização Mundial da Saúde. E aquelas não vacinadas, elas podem ser resgatadas, e eles também, os meninos, resgatados com uma dose até 19 anos, pois os estudos mostraram que uma dose tem uma eficácia similar a 2 doses até 20 anos de idade. Entretanto, nos imunossuprimidos, nas pessoas que vivem com HIV, que tratam outros cânceres, essas pessoas tomam 3 doses de 9 a 45 anos. Os usuários de PrEP, de 15 a 45 anos, também estão sendo contemplados. A violência sexual, de 9 a 45 anos, as doses variando de acordo com a idade, e a papilomatose recorrente de laringe, quando muito refratária. E dados de bastidores é que, muito brevemente, também depois do tratamento das lesões pré-neoplásicas de colo, as lesões de alto grau,
para diminuir recidivas, depois de uma grande meta-análise de 2020, que mostrou que diminui em torno de 60% a recorrência quando vacinados e tratados, fazendo a EZT, a cirurgia de alta frequência. A vacina HPV no Brasil foi comum o sistema híbrido. A paciente tomava uma dose no SUS, tomava 2 doses no privado. Então, fica difícil para nós sabermos os desfechos e sabermos os resultados em relação a 1 ou 2 doses ou 3 doses. Mas é fato que, nas populações de baixa renda, onde nós temos câncer invasor de colo do útero, vai diminuir câncer de colo do útero. Nas de alta renda, as pacientes de clínica privada, vai diminuir lesão pré-neoplásica em clínica privada. Pouco vemos o carcinoma francamente invasor. São pacientes que fazem exame de Papa Nicolau mais até do que devem. Portanto, vai diminuir a lesão pré-neoplásica, esse tanto de sigla dizendo se é na vagina, se é na vulva, se é perianal, se é anal, e as lesões glandulares, que também diminuirá um pouco menos, em torno de 70% a 80%, porque há uma fração HPV independente nos adenocarcinomas de colo. Vacinar, sim, preferencialmente indo às escolas. Não parar e insistir no Papa Nicolau. O screening continua, porque uma coisa são os estudos com quase 100% de eficácia, feito pelas casas MSD, GSK, estudos de grande porte, porém, em pacientes naíves. Agora, nós vacinamos na vida real e não existe sorologia para ser feita, apenas o teste de biologia molecular. Portanto, é obrigatório continuar o screening, seja com o teste de HPV, seja com co-teste, citologia mais teste de HPV, seja com a citologia de Papa Nicolau. E nós vamos ter inúmeras formas clínicas, microcondilomas acuminados, usamos soluções reveladoras de lesões para vermos lesões menores, como essa colpite focal por HPV no teste de Schiller. As parcerias normalmente são encaminhadas à dermatologia à procura dessas lesões induzidas por HPV e cofatores, e tem 2 tipos de doença, 2 grandes grupos de doenças que nós publicamos em alguns dos nossos livros no passado, onde nós temos as doenças com os vírus transformando a célula do hospedeiro, a doença transformante, verdadeiramente precursora do câncer, que colposcopicamente eu me deparo com lesões como essa que os senhores estão vendo. São lesões pré-neoplásicas que eu preciso tratar para prevenir o câncer de colo do útero. A doença está transformando por HPV de alto risco e cofatores, se integrando à célula do hospedeiro, diferente dos condilomas acuminados e formas afins, onde eu tenho a forma produtiva da doença sem transformação. Portanto, o objetivo maior de nossos ambulatórios de patologia do trato genital inferior e colposcopia é o diagnóstico das lesões verdadeiramente precursoras, hoje chamadas HSIL, lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, para tratarmos, operando com cirurgia de alta frequência, para tratarmos cofatores vários, infecciosos como a clamídia, nutricionais, e atualmente a vaginose bacteriana, ela sendo com muitos e muitos papers para nós vermos o quanto ela pode ser, talvez, um dos principais cofatores, as disbioses, a vaginose bacteriana e a vaginite aeróbia, que elas vêm dentro de um lago de disbiose. E, com isso, os estudos mostram que dificulta o clearance do HPV de alto risco, que, quando persiste por 2 anos ou mais, é a cama dos cânceres anogenitais. A imunocitoquímica e a imunohistoquímica ajudam, e a colposcopia continua mestre para biopsiar e conduzir os testes anormais. Se o 16 e 18 estão presentes, direto para a colposcopia. Os outros de alto risco presentes vão para a citologia. Estudos, portanto, do microbioma, tendo essa conversa cruzada com diminuição de lactobacilos, aumento dos anaeróbios na vaginose bacteriana, ou aumento da flora cocácea, com diminuição dos lactobacilos na vaginite aeróbia, tudo isso conversando e facilitando a não se conseguir o clearance de HPV,
que é a principal mola mestre na carcinogênese anogenital, na carcinogênese de colo uterino. Nos homens também as lesões pré-neoplásicas aparecem, geralmente já na mão do urologista. Esse microcarcinoma, essa é a grande mestre de doenças de pele anogenital, Monique Pelis, Institut Tarnier, lá na França, onde estudei no passado. O microcarcinoma de pênis, do nosso serviço, o Hospital Federal dos Servidores do Estado. Vejam vocês, então, que também acontece na pele do pênis. Tem a via do líquen escleroso, a via do líquen plano, mas a via de HPV e cofatores é muito importante, tal qual ocorre aqui na vulva, com as HCIL extensas, confluentes, com expressão de vários HPV ao mesmo tempo, um próprio HPV sendo cofator ao outro HPV, e nós utilizamos terapias combinadas para manutenção da morfofisiologia vulvar. As lesões vaginais pré-neoplásicas, que nós multifragmentamos, mas podemos também utilizar a laser terapia, podemos e devemos fazer a excisão da lesão quando após esterectomia com um passado de ter tido a lesão pré-neoplásica do colo do útero. Isso nós publicamos lá em Paris, em 2004. O uso da multifragmentação para as lesões vaginais. Quando recidiva, excisão. E o imiquimod, fora de bula, off-label, agora mais do que estabelecido, desde 2012, com inúmeros papers, nós também utilizamos, é uma novidade na terapêutica, para que consigamos, então, enxugar as cirurgias e não mais fazer vulvectomias. Em relação ao canal anal, tenho 3 minutos para terminar. Em relação ao canal anal, eu trouxe esse consenso, onde tem o Joel Palevsky, que é um grande estudioso da prevenção de câncer de canal anal, escreveu esse consenso com seu grupo esse ano, mostrando que, pelo menos nos grupos de muito alto risco, onde a incidência de câncer de canal anal é maior que 17 por 100 mil, portanto, nos homens que fazem sexo com homens que vivem com HIV, principalmente, nas pessoas transfemininas que vivem com HIV, principalmente, nós devemos oferecer uma citologia ou um coteste ou um teste de HPV no canal anal e encaminhar a proctologia. Ou, se nós formos colposcopistas, que façamos a colposcopia anal. Se alterar, podemos partir do coteste e, se alterar, aí nós encaminhamos para a colposcopia anal, podemos depois discutir. Na categoria B é o fato de ter a doença genital, de ter tido a doença genital, ou de ter doenças autoimunes de base, levando a um aumento do risco do câncer de canal anal. Também é um risco que, nesse grupo, é um grupo que vai ter menos que 10 por 100 mil por ano, ele chama de alto risco. Portanto, um olhar especial ao grupo de muito alto risco, as pessoas cis-hétero com HIV, as HCIL vulva, lesão pré-câncer na vulva ou câncer de vulva por HPV, os homens que fazem sexo com homens sem HIV a partir de 45, se for com HIV a partir de 35. As pessoas transfemininas e os transplantados. Esse foi o trabalho mais importante da nossa vida, que foi bastante reproduzido no mundo inteiro, onde a gente indica o exame citológico com anoscopia magnificada para encontrar a lesão pré-câncer dentro do canal anal. Sobretudo, se eu tenho a lesão genital na vulva e imunossupressão, pacientes com HIV, a mesma coisa nos homens que fazem sexo com homens e pessoas transfemininas. Isso nós fazemos há muito tempo, desde 1999, quando escrevemos esse pequeno livro, porque nós fizemos esse estudo no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Exame citológico, anoscopia magnificada, se impõe em AIDS e deve ser considerado em quem vive com HIV. Quem pratica sexo anal receptivo desprotegido precisa de mais estudos. Esse é o meu hospital querido e aqui a lesão pré-câncer dentro do canal anal. Muito agradecer ao meu conterrâneo, amigo, vizinho, amigão do meu avô, meu ex-professor, professor Zé Maria Barcelos, que me ajudou muito a entender a doença HPV induzida. E agora vamos acabar
com câncer de colo do útero, vacinando 90% das meninas, rastreando o HPV em 70% das mulheres e tratando 90% das mulheres. Entretanto, eu acrescento também nas pessoas transfemininas fazer o mesmo em relação ao câncer de canal anal. Era isso que eu tinha para conversar com os senhores. Meus agradecimentos. Obrigado à professora Cláudia Jacinto. Convidamos a Cláudia a continuar acompanhando aqui o nosso simpósio. Daqui mais uma hora, mais ou menos, nós vamos ter o espaço para discussão e seria extremamente prazeroso e engrandecedor para toda a nossa plateia, de convidados, de acadêmicos, tê-la aqui conosco, mesmo que online, para a discussão. Cláudia, muito obrigado. Bom, vamos seguir, então, com o simpósio. Bom, gostaríamos de chamar a professora Márcia Puccioni, vai abordar o HTLV1 e 2. Dentro desse escopo desse nosso simpósio, a gente queria exatamente mostrar essa revolução do diagnóstico, do conhecimento, do isolamento, sequenciamento e até clonagem desses vírus nesses últimos 50 anos, e lembrar que o HTLV1 e 2 ele foi isolado por um médico que todos nós já tivemos a noção, o conhecimento, que foi o Dr. Robert Gallo, em 1978, quando ele e seu grupo identificaram o HTLV em pacientes que tinham leucemia de células T adultas, e logo depois, em 80, em pacientes que também ele estudou, em 1982, o HTLV2. Então, Robert Gallo, que também ficou conhecido pela identificação do HTLV3, que é o HIV, juntamente com Jean-Luc Montagnier, deu essa imensa contribuição, e a doutora Márcia vai aproveitar para nos brindar aqui com essa revisão, mostrando aí a importância do HTLV1 e 2 nas doenças neurológicas, na paraparesia espástica, na leucemia de células T do adulto. Por favor, professora, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite à excelentíssima presidente da Academia Nacional de Medicina, a acadêmica Eliette, e aos ilustríssimos colegas e acadêmicos, Dr. Omar Lupi e Carlos Eduardo Brandão. Meu nome é Márcia Puccioni, eu sou neurologista, eu trabalho com HTLV1, 2, desde que era uma jovem neurologista, quando eu comecei a identificar alguns casos de paraparesia espástica associada a HTLV1, por volta de 89, 90. Aprendi líquor na Alemanha durante o doutorado por conta do HTLV e depois fiz o pós-doutorado na NIH também estudando HTLV. Desde 2002, eu, como professora da Unirio, trabalho atendendo pacientes que vivem com HTLV no Hospital Universitário Geoffrey Guinle, e desde 2011 esse tema passou a integrar o programa de pós-graduação em doença infecciosa parasitária da UFRJ. Bom, diferente de outros vírus, nós vamos ver que a situação do HTLV1 e 2 é um pouco diferente. Então, ambos os vírus são considerados infecções sexualmente transmissíveis, porém negligenciadas. Em 2019, nós publicamos um documento, basicamente, eu era representante da América do Sul, da Associação de Retrovirologia HTLV, e tive apoio da doutora Fernanda Grassi, Bernardo Galvão, da Fiocruz da Bahia, e de vários colegas pesquisadores da área, para noticiar, informar a situação do HTLV aqui no nosso país. E o que acontece? E sendo uma infecção negligenciada, não tem tratamento específico, depende de políticas públicas na prevenção da transmissão. Atualmente, não tem cura, não tem vacina e não tem nenhuma droga preventiva licenciada para o HTLV. Então, a apresentação de hoje ela vai se basear, inicialmente, eu vou contar um pouco do histórico dessas infecções, depois nós vamos distinguir o HTLV1 por ser uma importante causa de doença, e também vou comentar sobre HTLV2. E se eu não posso falar sobre tratamento, eu posso falar sobre prevenção e políticas públicas no nosso país. Então, vamos ver a evolução de todo esse processo ao longo dos anos. Tem que voltar? Já está. Bom, então, deixa eu só... Tá. Bom, os HTLV, os vírus linfotrópicos célula T humana, como todo retrovírus,
contém RNA no material genético, associado a uma enzima transcriptase reversa. E esse vírus, diferente do HIV, ele se incorpora ao DNA da célula, provocando uma infecção persistente. E, ao invés de provocar a depressão celular, ele provoca a expansão celular, a proliferação celular. Com isso, nós vamos ter dois tipos básicos de doença, neoplasia e doença inflamatória. Então, em 1980, na verdade foi 79, pesquisadoras da equipe do Dr. Robert Gallo isolaram o primeiro retrovírus em ser humano, que se tratava de um paciente de 28 anos com linfoma cutâneo de células T. Mais tarde, em 82, foi isolado, então, o segundo retrovírus. E esse, isolado de um paciente com tricoleucemia, com características antigênicas diferentes do HTLV1, porém que raramente era causa de doença. Posteriormente, em 2005, no sul da República de Camarões, foram isolados, então, dois outros subtipos, o HTLV3 e o 4. Na África Central, nessa região, especificamente, com características diferentes dos outros vírus, porém, se conhece pouco desses vírus, como causa de doença, e também se existe essa transmissão entre humanos. Eles foram encontrados em uma população que tinha contato com primatas não humanos. Continuando essa história, em 85, um jovem pesquisador francês, Antoine Gessin, estudando casos de paraparesia espástica, que era uma doença que existia na região, no Caribe, ele observou que 59% desses pacientes apresentavam anticorpo anti-HTLV1 no soro, e aí denominou de paraparesia espástica tropical. Só que, um ano depois, no Japão, a equipe do professor Rosami identificou em pacientes com uma mielopatia crônica também esses anticorpos, tanto no sangue quanto no líquor. E isso ele denominou de mielopatia associada ao HTLV1. Isso foi motivo, então, de uma reunião, por volta de 1988, a OMS organizou em Kagoshima essa reunião, que foi publicada em 1990. E nessa reunião, então, se considerou que se tratava da mesma doença, chamada, então, de RAM-TSP, ou TSP-RAM, e se estabeleceram, então, os critérios diagnósticos da doença neurológica, da mais importante doença neurológica associada ao HTLV1. Bom, as vias de transmissão são semelhantes ao HIV, através de líquidos corporais, sendo o contato sexual o mais importante, sendo responsável até por 80% das infecções, e depois a transmissão mãe-filho, sendo que o aleitamento aí teria um papel fundamental, chegando a 25% dos casos de transmissão, que depende do tempo de amamentação. O risco dessa criança adquirir a infecção pode chegar até 32%, 30%, dependendo dessa duração da amamentação e da carga proviral do leite materno. Bom, em relação, a gente está falando da HTLV1, HTLV2, como é que a gente vai diferenciar? São dois vírus. Então, o diagnóstico da infecção, inicialmente, ela se baseia em teste de triagem, tanto ELISA, quimiluminescência, aglutinação de partículas em látex, que é mais feito no Japão, e são testes muito sensíveis, fáceis de automação, simples, de baixo custo, porém, a gente só consegue dizer HTLV1, 2. E aí, a gente teria os testes confirmatórios, tanto sorológico como molecular. Quando um teste de triagem é positivo, necessariamente a gente tem que fazer o teste confirmatório, que geralmente não está disponível na rede pública no nosso país, para a população em geral. E esse teste é importante também para diferenciar se se trata do HTLV1 ou 2. Então, já que a gente diferenciou HTLV1 e 2, vamos agora entender o HTLV1, que é realmente uma importante causa de doenças graves. Será esse vírus muito raro, por isso que ele foi negligenciado? Bom, a estimativa é que existem 5 a 10 milhões de indivíduos infectados no mundo, uma prevalência altíssima no sudeste do Japão, também na África Central, no subsaariana, no Brasil, Caribe, Oriente Médio no Irã,
E aqui na Austrália, recentemente se mostrou que algumas comunidades chegam a ter 45% de adultos infectados pelo HTLV1. Provavelmente, o número é muito maior, porque esses estudos foram realizados em grupo específico, e, portanto, e não na população em geral. E o Brasil? Será raro no Brasil essa infecção? Por isso que nós temos negligenciada? Bom, o Brasil tem um estudo clássico do grupo da PROET, e que mostra uma prevalência variável de 0,08% em Santa Catarina, chegando a 1,4% em doadores de sangue na Bahia. E nas gestantes, a variação foi de 0 a 1%, sendo 1% na Bahia, e no Rio de Janeiro tem estudos que mostram uma prevalência de 0,66% de gestantes infectadas pelo HTLV1. Estudos em população geral não existem muitos. O estudo feito pelo grupo do professor Galvão, em Salvador, mostrou uma prevalência de 1,8% na população geral. Eu gosto de mostrar esse trabalho, que, na verdade, ele demonstra agregação familiar. Foram os primeiros casos que eu vi de HTLV na minha vida, era um pai e a filha que chegaram ao meu ambulatório com uma paraparesia espástica. E, na época, então, começou a questão da mielopatia, eu solicitei HTLV1, veio positivo, e, a partir daí, 4 gerações foram examinadas, investigadas, e 25% desses indivíduos eram positivos, sendo que 3 casos de mielopatia do HTLV1 e uma história de paraparesia e linfoma que já havia, uma irmã que já havia falecido. Até hoje, eu ainda vejo essa mesma situação da agregação familiar que ocorre por conta do aleitamento e da atividade sexual. Bom, as doenças associadas ao HTLV1. 95% se diz que são assintomáticos. Porém, hoje a gente questiona um pouco, porque, na verdade, muitos desses assintomáticos não são tão assintomáticos. São oligossintomáticos, tem uma dermatite, são sintomas que passam muitas vezes desapercebidos. E o restante, então, 5%, teriam ou doença neoplásica, leucemia, linfoma de células T do adulto, que é bastante grave, as doenças neurológicas, destacando a mielopatia, mas ele pode atingir tanto o sistema nervoso central como o periférico, e outras alterações dermatológicas, oftalmológicas, reumatológicas, que eu vou mostrar algumas delas. Então, a leucemia linfoma de células T, ela pode ser uma doença muito grave nas formas aguda e linfomatosa, com uma sobrevida de 6 a 10 meses. Nós tivemos um caso esse ano no Gafre, que o paciente evoluiu com uma RAM aguda, uma mielopatia aguda, logo depois gânglios cervicais, foi internado, e em pouco tempo já havia ascite, infiltração pulmonar, infiltração na bexiga, bastante grave a situação. Existem as formas crônicas, que a sobrevida é maior que 2 anos. O característico dessa leucemia é a presença da flower cells, que seria essa célula com um aspecto núcleo polilobulado. O tratamento padrão para as formas leucêmicas seria a zidovidina com interferon alfa, mas, é claro, dependendo da forma linfomatosa, também indicado aloenxerto, e hoje em dia até se discute para as formas crônicas anticorpo monoclonal. A dermatite infecciosa é, sem dúvida, a alteração dermatológica mais comum. Tá? Então, isso deve chamar a atenção em criança com dermatite infecciosa, a possibilidade do HTLV1. E das manifestações oftalmológicas, a uveíte e a síndrome seca são bastante frequentes também. Bom, a mielopatia hoje, a cada passo que acontece, que surge uma novidade sobre HTLV, o grupo todo brasileiro que estuda HTLV dá um pulo de alegria. Então, nós temos um CID hoje da mielopatia associado ao HTLV1. Existe um risco ao longo da vida de 0,25% a 9%, dependendo do estudo. Ocorre principalmente em adultos, começa entre 40 e 50 anos, e o característico seria essa paraparesia espástica crônica, que ela evolui lentamente em 80% dos indivíduos, e eu diria que 50% se tornam cadeirantes em 10 anos, mas 20% podem ter uma evolução aguda e até em poucos meses tornarem paraplégicos. Além disso, é muito comum o paciente começar não com alteração da força, mas com uma lombalgia, uma bexiga neurogênica, uma impotência sexual, e vai evoluindo
para a fraqueza, começa com tropeços. E o tratamento, bom, antes do tratamento, o diagnóstico também, além da paraparesia espástica, se baseia na presença do anticorpo no sangue e no líquor. E no sangue, lembrando, precisa ser confirmado com um teste confirmatório. Não basta fazer uma quimiluminescência, que ele vai só dizer que é HTLV1/2. E o tratamento se baseia hoje, a orientação é o uso do corticoide o mais precoce possível, porque foi demonstrado já em vários estudos que ele pode alterar a história natural da doença pela sua ação anti-inflamatória, e desde que iniciado precocemente. Então, se faz um curso de terapia, 3 dias, e depois com metilprednisolona, e segue com meticortem, 5 miligramas por 4 anos. Essa é a recomendação atual. Aqui são algumas situações que que eu atendi no ambulatório do Gafreguini, pacientes que me foram encaminhados já com uma paraplegia, com uma psoríase pustulosa. Essa senhora que ela só teve um parceiro na vida, o marido era negativo, porém havia uma história da avó com uma doença semelhante. Essa outra paciente feminina, também a mãe era portadora sintomática, ela e a irmã foram infectadas pelo aleitamento, e ela, além da paraparesia espástica, a marcha pareto espástica, apresentou também uma dermatite infecciosa no couro cabeludo e na axila. E lembrando que quando a dermatite infecciosa ocorre no lactente, ele tem maior risco de desenvolver a doença neurológica ou leucemia. E aqui um paciente também já é cadeirante, desenvolvendo linfoma cutâneo de células T. Outras doenças associadas, esse foi também um caso que me chamaram para avaliar, era uma paciente que fez uma mielite aguda, e essa paciente, o marido faleceu, era usuário de droga, e logo depois ela faz uma encefalite e acaba evoluindo para o óbito. O que a gente observa, eu pude acompanhar a carga proviral dessa paciente, o que a gente observa foi um processo inflamatório não só na medula, com perda de mielina, mas também na ponte, no tálamo, no cerebelo, e foi para gânglios da raiz dorsal, músculo, foi para glândula salivar, glândula pituitária, suprarrenal e fígado. Uma doença inflamatória sistêmica muito grave. E desse tipo de doença inflamatória sistêmica, eu também já vi outro caso no Gafre, uma mulher de 54 anos, que já chega também restrita à cadeira de roda, com paraplegia, alteração cognitiva. A ressonância mostra lesões difusas em substância branca, pegando os lobos temporais, e, além disso, ela ainda apresentava uveíte e tiroidite Hashimoto. Formas muito graves, fez insuficiência renal, infecção urinária e sepse. Bom, então agora vamos falar um pouquinho do HTLV2. O HTLV2, ele predomina nos ameríndios e também usuários de droga, tanto na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. E aqui eu não poderia deixar de citar 2 pesquisadores brasileiros que se dedicam ao estudo de comunidades indígenas. Também há uma prevalência do HTLV2 nas nossas comunidades. Então, eu queria citar aqui o Ricardo Schack e o Antônio Carlos Valinotto, e esse trabalho é bastante interessante, porque eles fizeram uma revisão mostrando que houve um declínio de infecção pelo HTLV2 na comunidade Caiapó, de 37,8% para 18,4%, possivelmente associado às políticas públicas de controle de infecção sexualmente transmissível nessas comunidades. Em relação ao HTLV2 como causa de doença neurológica, é muito raro, e muito raro mesmo. Mas eu tive um caso no ambulatório, e esse paciente era usuário de droga com uma mielopatia crônica, exatamente igual à mielopatia do HTLV1. Ou seja, se não fosse feito um teste confirmatório, eu jamais saberia qual era o vírus. Então, foi feito, e esse paciente, então, foi possível fazer o sequenciamento desse vírus. E, normalmente, o que é descrito é que o HTLV2, que causa doença neurológica, é o subtipo 2A, e no caso dele era o 2B, possivelmente pela coinfecção com vírus de hepatite C. Bom, então vamos chegar agora à parte de prevenção. Como é que evoluiu esse processo de políticas públicas no nosso país, né? Então, logo em 1993, se faz a triagem de doador de sangue. Eu estou falando de triagem, né? Em 2009, então, triagem de doador de sangue.
Em 2014, restrição à amamentação de mães infectadas pelo HTLV1 e 2, porém, não era feita a testagem. Em 2018, a obrigatoriedade do teste confirmatório para ATL e o uso do AZT. Em 2018, nós fomos convidados para participar de uma comissão assessora para o manejo do HTLV pelo Ministério da Saúde, exatamente para dar um apoio ao desenvolvimento de políticas públicas. E, com isso, houve atualização de um guia do HTLV publicado pelo Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, por volta de 2021 e 2022, o HTLV ele passa a ser incluído no PCDT do IST e da transmissão vertical. Isso já foi um grande avanço. E, por fim, esse ano, a gente precisa comemorar, porque em 2024 veio a portaria tornando obrigatório a triagem de HTLV e teste confirmatório para gestantes e a notificação compulsória do HTLV em gestantes e crianças expostas. Isso está em fase de implementação em todo o país, nas diversas secretarias estaduais. E aí, vocês devem me perguntar, mas como que foi possível, né, que é uma vitória, que se consiga fazer a testagem e prevenir essa infecção em tantas famílias, né? Então, esse trabalho foi fundamental, porque faltava, na verdade, na própria OMS, trabalho sobre custo-efetividade. E esse trabalho foi conduzido pelo grupo do Imperial College, em que nós participamos, e muitos de nós, brasileiros, e em que mostra que ele é custo-efetivo a testagem das mães, e assim como o fornecimento do apoio pós-parto, né, do leite substituto. E com a triagem do HTLV, a gente estaria evitando mais de 1.000 bebês por ano se infectarem no Brasil. Então, esse trabalho foi muito importante, sem dúvida alguma, tiveram outros também importantes. Além disso, a postura dos pesquisadores em relação ao próprio HTLV, uma união maior entre eles, uma agregação, uma solidariedade maior entre os próprios pesquisadores, também foi um elemento fundamental, assim como o apoio do Ministério da Saúde, doutora Angélica Miranda, eu já estou finalizando, e o apoio à sociedade civil, que vem trabalhando conjuntamente, a Dijane do HTL Vida, nesse processo de melhorias da política pública. Por fim, eu só quero agradecer aqui aos colegas da Unirio, aos colegas da UFRJ, lembrando que o Laboratório de Líquido foi todo montado através de projeto de pesquisa de apoio FAPERJ, e agradecer a todos que estão aqui ouvindo. Obrigada. Muito bem. Parabéns, professora Márcia. Nós vamos ter uma inversão de pauta. O professor Omar Lupi vai fazer, então, a sua apresentação sobre o vírus herpes simples e o varicela zoster agora, e o professor Barros Franco vai fazer sobre os vírus respiratórios após o chá das 5. Por favor, professor Omar, a palavra é sua. Boa tarde a todos, prezados confrades, senhoras e senhores convidados. Brandão, obrigado pelo convite. Eu tenho essa dura tarefa de substituir o Barros Franco. Eu tenho certeza que muitos vieram para a aula dele, mas vão ter que receber o genérico, que é a minha aula de herpes zoster e herpes simples antes. Mas depois vocês vão ter essa aula na segunda parte. A gente vai falar nos próximos minutos sobre esses vírus que são, na verdade, vírus neurotrópicos, muito mais do que vírus dermatotrópicos, apesar de serem conhecidos do dermatologista. E, na verdade, a infecção pelos herpes vírus, com todo o seu ciclo de replicação, sua estratégia de infecção crônica e recorrente no gânglio paravertebral, como vocês podem ver, material de tese orientada agora por mim, pela primeira vez, então, isolando o genoma do HSV em gânglios trigeminais. Essa tese tem mais ou menos 20 anos, foi feita em colaboração com a McGill. Então, lembrando que para a infecção por herpes simples, a gente tem sempre uma porta de entrada, normalmente por uma membrana mucosa, os olhos, com frequência, cerotoconjuntivite, a boca, o herpes genital primário. E lembrando que aquele paciente que já tem infecção prévia,
e construiu uma resposta imunicelular humoral, já faz, via de regra, a não ser que seja imunossuprimido, uma infecção mais branda. Nos imunossuprimidos, essa regra não se adequa e a gente vê casos como esses, pacientes evoluindo com herpes agressivos, até fatais, tanto na forma labial quanto genital. Então, eu decidi assumir a seguinte estratégia para essa aula. Como ela tem duas partes, a gente vai falar de 2 vírus, eu vou tentar responder a 2 perguntas. Em vez de fazer uma revisão sobre tudo, eu vou tentar responder a 2 perguntas. Sobre herpes simples, a pergunta é: vacina anti-herpes simples é um mito ou é uma realidade? Bom, eu vou contar a história para vocês. Essa é uma pergunta que perfaz a minha vida profissional. Estou eu aqui bem mais jovem, né? Mais magro também. 2001, esse é meu pós-doutorado, Universidade do Texas, onde tem um BSL-4, um laboratório de biossegurança, onde eu trabalhei 2 anos, e o projeto era desenvolver uma vacina de prevenção de herpes genital. Esse é meu orientador, né? A gente partiu do PCR, eu vou passar rapidinho essa parte, todo mundo já conhece, a gente sabe da estrutura do DNA, lembrando que o genoma do herpes simples ele é um genoma de pareamento primordial, de citosina com guanina, e pela imagem vocês podem entender a razão pela qual nós temos 180 tipos de HPV, mas apenas 2 tipos de herpes, porque como predomina o sequenciamento citosina e guanina, são 3 pontes de hidrogênio, vocês podem ver aqui na imagem, em detrimento de 2. O nosso genoma é um genoma pareado, quase que igual. No herpes, 73% do genoma é citosina com guanina. Então, a gente seguiu, né? Extraiu o DNA do vírus, ele é um vírus DNA, fazia a expansão in vitro, né? Esse é ataque polimerase agindo. A ataque polimerase ela consegue fazer em algumas horas a expansão em níveis industriais até do material genético do vírus, isso era fundamental. Lembrando que isso essas glicoproteínas de superfície do vírus, que são fundamentais na entrada e na saída do vírus da célula, são determinadas por determinados genes. Na verdade, o genoma do vírus herpes simples é bem simples, né? E quando a gente pensa numa vacina moderna, a gente não tem mais o direito de pensar nas vacinas como eram feitas na época do Jenner, né? Em que se extraía o vírus e se fazia a exposição, até meio grosseira, de vacinas de primeira geração, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma vacina de como ela é feita, uma vacina de segunda geração, uma vacina de subunidade proteica, e agora, no final dessa primeira parte, a gente vai abordar um pouco as vacinas de RNA e aplicação nos herpes simples. Então, vejam que nesse plasmídio que foi construído através da técnica de PCR, a gente tem a expressão de vários genes que, num primeiro momento, parecem curiosos de serem apresentados num plasmídio de uma vacina para herpes simples, que é uma doença viral. Por exemplo, a gente tem aqui o SV40, que é a expressão do vírus símio 40. A gente tem genes do lado de resistência à neomicina, a gente tem genes que vêm da Escherichia coli e de resistência à ampicilina. Tudo isso é uma estratégia, na verdade, está aqui a construção do plasmídio, então, tudo isso é uma estratégia e o gol da vacina é desenvolver a estratégia correta. E qual é a ideia, então? Permitir que esse plasmídio seja captado pela bactéria, é a bactéria que gera a proteína. E a bactéria não quer trabalhar de graça para a gente, ela é obrigada a fazer isso porque nós expomos a cultura de bactéria a esses determinados antibióticos, aos quais o plásmido entrega resistência. Então, com isso, a gente obriga a bactéria a uma evolução darwiniana in vitro, e com isso ela produz a nossa vacina. Isso é uma vacina moderna, de subunidade proteica, de segunda geração, a vacina com a qual a gente trabalhou. É uma vacina para bloqueio de 3 glicoproteínas de superfície do herpes simples, o glicoproteína B, C e D. Bom, depois dessa etapa de bancada devidamente avançada, e, na verdade, eu gastei 2 ou 3 minutos, mas me tomou 1 ano de trabalho de bancada, né? Alguns termos de biologia molecular, na verdade, eu nem conhecia em português, porque a gente sabe que o médico brasileiro tem pouca formação de bancada. A gente foi para o modelo Murino. Então, vocês vão ver agora um pouco do modelo Murino, que tomou mais uns 5 meses, em que a gente fazia o challenge, chamado challenge viral, que é a exposição do roedor ao vírus depois de vacinado, para que a gente possa fazer a avaliação se a vacina foi segura e eficaz. Então, a gente vai ver isso rapidamente. Obviamente que esses roedores que estão de barriga virada para cima e com o olho com X morreram. Mas o que a vacina mostrou no final? Que ela era segura, desde que a exposição viral se desse pelas vias habituais da infecção pelo herpes simples, ou seja, pela via vaginal e nasal. Então, o desenho seguiu, a gente foi para a etapa de
vacinação dos voluntários. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um projeto longo, mas, enfim, a vacinação foi feita. Lembrando que, em imunologia, a gente fala muito de anticorpos anticorpos neutralizantes, isso ficou muito famoso na época da Covid, mas a resposta imune que se espera primordial contra qualquer infecção intracelular, principalmente viral, não é de anticorpos, não é humoral, e sim celular. O que a gente espera é uma expansão clonal de clones capazes de gerar resposta imunológica citotóxica para a célula infectada. Então, o ideal, obviamente, é que a gente tenha as duas coisas, a resposta imune humoral e celular. O que adveio desse trabalho? Essa resposta que vocês estão vendo aí, a gente vê os resultados em termos de gráfico, esse trabalho foi publicado no exterior, entre vacinados e não vacinados, mostrando que os vacinados tiveram um resultado muito superior, e as mulheres entregando um resultado muito superior aos homens. Essa é a realidade para todas as vacinas para herpes já desenvolvidas, mulheres respondendo melhor. Nessa época, nós estamos falando aí de 2001, 2002, o resultado de proteção para crises de herpes simples se deu na faixa de 57%, e foi considerada uma vacina não pronta para ir ao mercado. No entanto, nós tivemos, durante a Covid, vacinas com resultado muito inferior e que foram usadas na população. Vocês vejam que o parâmetro ele pode mudar de uma hora para outra, dependendo das necessidades. E aí, a literatura médica, nesse período, seguiu em perseguição a essa vacina para o herpes genital. Veja as publicações de 2011, ainda perseguindo a vacina. Alguns pesquisadores, em 2012, tentando uma nova via de acesso, que era a via de vacina intranasal, que não funcionou bem. E aí, o anticlímax, quando todo mundo imaginava que tinha tido uma quantidade de informações suficientes para finalmente desenvolver a vacina para herpes genital, chamado protocolo HERPVAC, foi feito em quase 9.000 mulheres, acompanhadas por 10 anos, um estudo muito interessante, amplo, que a gente participou. Esse trabalho, então, foi publicado no New England Journal of Medicine em janeiro de 2012. Para nossa surpresa, os dados foram que a vacina não se diferenciava adequadamente do placebo. Essa vacina, então, foi literalmente, nós voltamos à bancada depois de 10 a 12 anos de trabalho. Então, foi extremamente frustrante a publicação do protocolo HERPVAC, mas a ciência é feita assim, né? Um passo atrás para dar dois à frente. E eu vou dar um pulo agora espacial para mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que qual era a situação, aquela publicação de 2012? Qual era a situação 12 anos depois, em setembro de 2024? Esses eram os players no mercado, correndo para desenvolver uma nova vacina. Vejam aí que existem pelo menos uns 4, 5, 6 players de diferentes momentos, né? E liderando lá em cima uma vacina de subunidade proteica, que é a tal vacina de segunda geração, capitaneada pela GSK. Então, nós fomos contactados, a gente estava com tudo pronto para começar em janeiro de 2025, ou seja, daqui a 2 meses, um enorme estudo clínico que iria cooptar 30.000 voluntários para vacinação para a prevenção de herpes simples. E essa foi a carta que nós recebemos em 10 de setembro, então aquela era a situação em início de setembro. Em 10 de setembro, a GSK abriu os dados do fase 2 e viu que, novamente, não logrou resultado. Então, é de volta para a bancada. Não existe uma vacina de subunidade proteica, infelizmente, no horizonte clínico. A situação, então, é que a GSK retirou o fase 3, que ia começar daqui a 2 meses, e o que nós temos hoje são 2 vacinas de RNA, a terceira geração das vacinas, essa que foi usada nas vacinas de Covid, disputando, e não à toa, os players que nós já conhecemos do Covid. A Moderna está aí de volta, a Biotech, disputando com 2 vacinas, estão terminando fase 2. Aqui um pouco do que se espera dessa vacina, né? Ela é uma vacina que tende a bloquear um subset de glicoproteínas um pouco diferente com aqueles que eu trabalhei, que era B, C e D, agora eles estão fazendo com C, D e E. Essa é a publicação de 2023, na revista Viruses, uma das principais de virologia. E o que a gente espera do futuro? Então, respondendo à pergunta da primeira parte da aula, nós não temos uma perspectiva a curto prazo real de uma vacina para herpes simples. Lamento dizer que é um anticlímax, mas é a realidade. A segunda parte da aula, nós vamos falar sobre vírus varicela zoster. E a pergunta que eu queria responder, tentar trazer essa discussão é: por que o herpes zoster está aumentando de incidência no mundo inteiro? Todos os lugares que eu dou aula, no Brasil, no exterior, sempre é a mesma posição, todo mundo concorda que o zoster está aumentando de incidência.
Mas e quais são as razões por trás disso? Talvez elas sejam um pouco diferentes do que a gente imagina, e talvez eu tenha uma pequena surpresa para mostrar para vocês. Bom, o zoster é causado pela reativação do vírus varicela zoster. Está aí, a gente já viu, né? Latência em gânglio trigeminal, paravertebral. 99% dos adultos com mais de 40 anos são portadores do vírus da varicela. Essa é a doença mais prevalente na espécie humana. 1 em cada 3 desenvolve zoster durante a vida, e de cada um desses, 30%, desse grupo, 30% desenvolve nevralgia pós-herpética. Então, claramente, uma situação que precisa ser combatida. A incidência do zoster e da nevralgia, portanto, aumentam claramente com a idade. Então, a primeira parte da nossa resposta ela é meio intuitiva. O zoster está aumentando, provavelmente porque a nossa população está ficando mais velha. E, com isso, tem uma série de consequências que a gente vai rever rapidamente. Quais são essas consequências? Então, o declínio da imunidade relacionada à idade. No curso de imunologia clínica lá da UFRJ, a primeira aula que eu dou, eu abro o curso anual com a aula chamada imunossenescência, envelhecimento do sistema imune, porque a gente não se lembra que a nossa pele envelhece, fica vincada, fica marcada, que a nossa articulação fica envelhecida, a gente não corre aos 60 como corria aos 20, mas o nosso sistema imune também envelhece, e não é só por causa da involução tímica. Esses são dados clássicos de involução tímica, que se acelera a partir dos 40 anos, e aos 70 anos a gente praticamente já não tem mais córtex e medula no timo, mas vai muito além disso. Se nós formos analisar separadamente a imunidade inata e a imunidade adaptativa em separado, nós vamos perceber que virtualmente cada ponto do processamento antigênico da imunidade inata ou adquirida, ele está lentificado, ele está comprometido com o envelhecimento. E parece que, inclusive, o inflamossomo se torna muito mais expresso. Parece que a única coisa que a medicina moderna pode oferecer realmente para travar esse processo é a prática de atividade física. Mas, atenção, uma prática branda. Segundo os trabalhos mais voltados para a imunologia, bastam 2 períodos de 30 minutos semanais para que a gente tenha esse ganho que está descrito aí. E que exercícios exaustivos e repetidos, ao contrário, levam à baixa do sistema imune. Portanto, com 30 minutos, 2 vezes por semana, você recruta linfócitos periféricos, você recruta linfócitos que estão a nível medular, na medula óssea, e você melhora, de uma maneira geral, a expressão de quase todos os marcadores do sistema imune inato e adquirido. Então, a incidência do zoster, além disso, da idade, ela também é maior em pacientes imunocomprometidos. Então, aqui tem uma lista de várias situações de imunocomprometimento e, obviamente, essa é uma resposta também parcial de porque o zoster está aumentando. Vamos ver alguns dados isolados. Na artrite reumatoide, tem um aumento de 2 a 3 vezes da prevalência do zoster. Por que que isso acontece? Isso acontece, entre outras coisas, além de ser uma população que tende a ser mais velha, também pelo uso dos nossos tratamentos, os anti-TNF, os moduladores de coestimulação de células T, as terapias inibidoras de IL-6, os recém-chegados inibidores de JAK. Então, na verdade, o nosso arsenal terapêutico também contribui para o incremento da prevalência do zoster. Aqui a gente está vendo casos acompanhados aí no nosso ambulatório, paciente fazendo pitose, com a lesão clássica de ponta de nariz. Zoster no contexto do lúpus eritematoso sistêmico. Novamente, a gente vê dados bem robustos de aumento de prevalência no lúpus eritematoso. Isso provavelmente se dá, aqui casos de paralisia facial, de síndrome de Ramsay-Hunt pelo zoster, se dá também pelas questões próprias da doença, mas também pelo uso dos corticosteroides e agora dos recém-chegados imunobiológicos de bloqueio de interferon. Zoster no contexto da doença intestinal inflamatória. Então, vejam, isso perfaz virtualmente toda a medicina. Vai desde a doença neurológica, passando pela doença gastrointestinal. Os dados são bem claros aqui também, relacionados aos anti-TNF, que a gente tem casos publicados, né? Tem os dados de publicação, um zoster disseminado no paciente com hepatocarcinoma. Zoster no contexto da doença psoriásica. A própria psoríase, que é uma doença inflamatória crônica, que nós sabemos que está relacionada aos marcadores metabólicos, de hipertensão, de diabetes, ela é relacionada também com zoster, existe um risco relativo aumentado para a psoríase. Novamente, a razão é
a disfunção inflamatória da psoríase, mas os tratamentos propostos pela medicina moderna. Então, vejam casos e mais casos aí de zoster. Zoster no contexto, então, da doença psoriásica, com uma razão de chance de 1,6. Recém-descrito, zoster com risco 2 vezes aumentado em pacientes com dermatite atópica. Então, nós já temos um portrait aí, uma ideia bem clara do que está acontecendo. Nós temos uma população envelhecida, nós temos uma população que usa mais imunossupressores, com doenças inflamatórias que desregulam a resposta inflamatória. No entanto, existe um terceiro dado muito interessante que emergiu das publicações recentemente, que é esse que eu vou abordar agora. Vacinação em larga escala para varicela. Lembre-se que a varicela é a doença primordial, primária do zoster. Então, foi iniciado no Brasil, em 1984, a vacinação em população geral, pediátrica, e essa população ainda não chegou, em via de regra, aos 50 anos de idade, que, lembrem-se, é quando o timo começa a ter a sua maior involução. Então, a incidência de varicela, obviamente, baixou na população em geral, porque eles começaram a ser vacinados. E os casos graves também. Basicamente, nós temos casos graves restritos a imunocomprometidos. Por quê? Porque a vacina para varicela não é uma vacina de segunda geração, e sim uma vacina de primeira geração, feita até hoje com um vírus vivo atenuado. No entanto, todo mundo concorda que o zoster é mais frequente do que era e que não está havendo uma redução, apesar da vacinação. O aumento observado do zoster sugere, então, algo completamente inesperado há algumas décadas. A vacinação constante para a varicela, que nós fazemos nos últimos 40, 50 anos, parece que gera menor circulação do vírus varicela zoster na população, e com isso, pacientes mais velhos que tinham algum contato com o vírus e recebiam, portanto, um booster imunológico, porque quando eles eram expressos, é chamado challenge viral, eles produziam expostos, eles reativavam células linfocitárias de memória, isso deixou de acontecer. Então, com isso, nós temos uma coisa absolutamente inesperada. A vacinação para varicela está aumentando a frequência de herpes zoster. Então, agora com um dado curioso, nós não estamos observando um aumento dos casos mais graves, de complicações como síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, do que aconteceu com a Zika. Com exceção do período de pico da pandemia de Covid, nós não estamos observando também casos de zoster mais disseminado. Então, o que provavelmente explica a incidência do caso de zoster aumentada é todo esse conjunto, é o envelhecimento da população, são as novas terapêuticas, são as doenças crônicas cada vez mais prevalentes, inflamatórias, mas é também a vacinação de varicela. Está aqui alguns casos de zoster disseminado durante a Covid, esse caso até da acadêmica Margarete, que a gente acompanhou juntos, olha, vários casos de zoster disseminado. Foi a última vez que eu vi zoster disseminados. E nessa retinha final dos poucos segundos que me sobram, uma pergunta interessante. Será que houve aumento de zoster após a vacinação para a Covid com a vacina de terceira geração de RNA mensageiro? E a resposta é sim. Os dados mostram que houve esse aumento, porém apenas nos indivíduos mais velhos que não são vacinados com a nova vacina para zoster. Portanto, qual é a opção real de prevenção do herpes zoster? Otimizar o booster imunológico que nós estamos perdendo com a vacinação para varicela. E a única maneira de fazer isso é a vacinação na idade adulta. A vacina para zoster é uma vacina eficaz, segura. A gente tem alguns dados aqui do estudo pivotal. Já pacientes com 12 anos publicados, com algumas modulações aí matemáticas mostrando que até 20 anos ele vai chegar bem. A gente tem dados, então, de, olha, depois de 11 anos, 89% de manutenção de prevenção. Os dados estão quebrados, a gente pode avaliar resposta humoral, vejam, e resposta celular, como eu expliquei antes. Essa é a resposta mais importante para uma infecção viral. Não é a dosagem de anticorpo, e sim de características de qualidade de população linfocitária T. Então, a vacina recombinante para zoster, que é uma vacina de segunda geração, ela tem pelo menos uma década de eficácia, demonstrou, então, eficácia acima de 81% na análise parcial do ano 4, já tem dados de 10 anos publicados, resposta humoral e celular eficaz, e parece ser a melhor estratégia para prevenir o aumento de casos. Essa é uma publicação muito interessante que saiu agora, eu estou terminando, mostrando que o impacto da vacinação para zoster, assim como tem dados para vacinação de gripe,
parece apontar para uma redução do risco de doença de Alzheimer, e faz todo sentido, porque esses são vírus neurotrópicos que podem estimular em quadros de inflamação crônica. Portanto, eu termino com a seguinte frase: não basta sermos a favor das vacinas. Todo médico tem que ter uma postura proativa a favor da vacinação, porque essa é a nossa função como médicos pensando em saúde pública. Muito obrigado. Parabéns ao professor Omar, acadêmico Omar Lupe, pela brilhante exposição. E nós gostaríamos de convidar agora os nossos debatedores, o acadêmico Oswaldo Nascimento, e online o nosso correspondente, nosso honorário nacional, professor Bernardo Galvão Castro Filho. Professor Oswaldo, por favor, pudesse participar aqui da nossa bancada acadêmica. Então, passaria a palavra ao acadêmico Oswaldo Nascimento para ele fazer as suas observações. A Academia Nacional de Medicina sempre trazendo temas da maior importância. E quando a gente faz esse passeio ao longo dos 50 anos das viroses, né, sem dúvida, o quanto nós aprendemos nesse período. E a colaboração de colegas da Academia Nacional de Medicina foi enorme ao longo desse tempo. Vários e vários colegas aqui. Vou fazer algumas considerações e, aliás, uma pergunta ao prezado acadêmico Omar, pela brilhante apresentação, que é uma questão que já há alguns anos, em eventos de neurologia, mesmo no exterior, é aquela questão da presença do vírus zoster no gânglio sensitivo, na célula ganglionar, portanto, no neurônio sensitivo, e aquele período em que ele parece estar em latência, e, de repente, o paciente faz uma crise importante, com distribuição radicular, passado algum tempo, atenua, você até trata o paciente, faz o agente antiviral, e ele vai bem daqui a pouco de novo. Então, retoma. Essa recidiva, essa recorrência, o que você tem visto em termos de literatura, e eu sei que já há muitos anos o Omar se dedica a essa matéria, o que você tem visto assim em relação a essa persistência do vírus, como outros vírus que ficam latentes, como o próprio HTLV1? O HTLV ele fica ali anos e anos e, de repente, ele eclode com suas manifestações, e daqui a pouco eu vou chegar às manifestações neurológicas do HTLV1. Oswaldo, essa é uma das questões aí interessantes, né, da infecção herpética. Funciona nesse sentido. Quando a gente estuda vírus, você sabe disso, os mecanismos celulares são muito parecidos com os mecanismos de neoplasia. E não à toa, os mecanismos imunológicos antivirais parecem muito com os antineoplásicos. Boa parte das substâncias e moléculas envolvidas nesse tipo de resposta, TH1, especificamente citotóxica para infecção viral, não à toa tiveram os seus mediadores químicos descritos pelos oncologistas e não pelos infectologistas. E não é à toa, né? Porque essas vias são comuns. Então, na verdade, antes se imaginava que você tinha o vírus latente, né? Estava infectado, e que ele, em algum momento de imunossupressão, ele reapareceria e apareceria na superfície. Assim como se imaginava que o processo neoplásico seguia o mesmo caminho, né? Você, sendo exposto cronicamente a processos carcinogênicos, um belo dia acabaria desenvolvendo algum tipo de câncer. Hoje a gente reviu esses dados, né? E sabe que, na verdade, o vírus herpes, assim como outros vírus, ele emite transcritos o tempo todo. Ele, na verdade, espera sempre uma oportunidade para voltar. Isso acontece desde o primeiro dia em que a gente sofre a primeira infecção. Apenas a gente tem mecanismos de defesa de contramedida. Mesma coisa com o processo carcinogênico. Não é que a gente tem um risco consolidado depois de anos. A gente é exposto à radiação ultravioleta, a gente é exposto ao tabaco, a gente é exposto a infecções virais, a traumas recorrentes, desde que a gente nasce.
Por que esse câncer vai aparecer, via de regra, na idade mais avançada? Porque, entre outras coisas, além dos mecanismos intrínsecos celulares, os anti-oncogenes e tal, mas a gente tem uma perda de qualidade do sistema imune, que eu abordei rapidamente, mas explica por quê. Então, o processo carcinogênico, o processo de ativação viral, ele é constante. Para esses pacientes que têm herpes recorrente, herpes simples recorrente, mas também, às vezes, lesões de zoster que voltam, né? Isso também foi uma mudança muito grande, né? A gente dizia, olha, o zoster, ele não recorre, né? Quando recorre, você pode procurar neoplasia, é uma síndrome paraneoplásica. Isso mudou muito. Eu tenho vários pacientes que já tiveram mais de 2, 3 crises de zoster. Para esses pacientes, a gente tem que procurar soluções, né? E são pacientes, às vezes, difíceis de manejar. O que você pode fazer terapia de supressão a longo prazo, ou você pode manejar via interferon, que é, na verdade, uma das moléculas fundamentais da resposta imune antiviral. Esse tipo de comportamento do nosso sistema imunológico é muito interessante, porque a gente aprende com a própria fisiologia normal. Ela acaba fazendo persistir aquele processo e, vez por outra, ele surge. Assim como acontece também quanto ao HTLV1, em que teve uma revisão muito bem feita, né, pela nossa colega Másia Pucchiani Soller, e que o HTLV1, o Rio de Janeiro, contribuiu bastante para o conhecimento do HTLV1. A Márcia foi uma das colegas que contribuiu para o conhecimento dessa virose, esse vírus lento, né, que foi o primeiro que a gente começou a conhecer melhor. E em neurologia isso chamou logo a atenção lá nos idos de 1900 e alguma coisa, em que lá na escola, na UF e na FRJ, na época em ambas, sem dúvida, alguns colegas contribuíram bastante. A Ana Cláudia Leite, por exemplo, publica, e isso é importante quanto ao diagnóstico, né, que é um dos tópicos aqui, exatamente aprendemos no manejo diagnóstico. E o trabalho dela, na época, no Hemorrio, pasmem, que na revisão de quase 300 pacientes, quer dizer, ou indivíduos, melhor, indivíduos doadores, desse grupo, 30% eram positivos para HTLV. Ou seja, o doador é positivo. Então, não se sabia, ele acabava doando aquele sangue contaminado. E mais ainda, cerca de 50% mostrava alterações ao exame neurológico indicativos de comprometimento neurológico. Isso foi fundamental para se mudar a política, inclusive, e passar a se fazer o teste de HTLV no nosso hemorrio. Uma outra questão aí é do ponto de vista da avaliação neurológica. E aí, para tal, também o nosso grupo concorreu com descrição, por exemplo, da neuropatia associada a HTLV1. Eu tive a oportunidade de fazê-lo com os colegas lá da escola, da UF e também da FRJ, destacando-se o Abelardo Araújo, o Marcos Túlio, o Marco Antônio Lima, colegas da Fiocruz, da FRJ e também da UF, assim como a Másia também, nossa ex-aluna lá na UF. Então, eu vi que a trajetória mostrada aqui, uma trajetória praticamente da Mársia, mas como nós estamos aqui na Academia Nacional de Medicina, é importante que a gente mostre o trabalho que é feito no Brasil. Grupos no Nordeste, principalmente Bahia, a nível de Pernambuco, então essas contribuições são importantes e elas devem se manter. Essas políticas, quanto à questão do diagnóstico dessas viroses, é fundamental. Então, eu gostaria aqui de lembrar aspectos simples no exame neurológico do nosso paciente, aí para os clínicos gerais que nos assistem, né, que vão ver depois na gravação no YouTube, e um exame simples, uma avaliação clínica simples, se você pega um martelinho, percute o reflexo, para citar o reflexo patelar, e ele está uma resposta viva, e o aquileu está abolido, essa inversão reflexa já é uma possibilidade em que se tenha que incluir, dentre os exames solicitados, o HTLV. Porque é a única condição, quer dizer, pela prevalência em nosso meio, que ainda é uma virose prevalente no nosso meio, é um aspecto no exame, essa inversão reflexa
o patelar exaltado, o equilíbrio diminuído, muito indicativo de tal situação. E foi encontrado lá na época da avaliação dos doadores, né, voluntários lá para o Hemorrio. A outra questão é a própria paraparesia espástica, é alguma dificuldade na anamnese, se pergunta, não, doutor, eu ando com uma certa dificuldade, percute o reflexo patelar, vai lá e há uma resposta exacerbada. É outra situação também indicativa de tal situação. Então, a contribuição do Brasil para o conhecimento do HTLV tem sido de vital importância e eu acho que isso pode ser encontrado com ampla literatura, com uma contribuição aqui do Rio de Janeiro, é muito, muito importante, não só do grupo, da Hemorrio, da FRJ, como da Fiocruz. Certamente, tem outros grupos, como os servidores, vários contribuíram para tal. A apresentação da professora Cláudia, ela uma pessoa com uma experiência grande, né? E, sem dúvida, é um outro problema de ordem social e de prevenção da maior importância. Eu acho que as políticas, em termos de Brasil, para essas viroses, elas cada vez devem ser melhor sedimentadas e bem discutidas, como nessa oportunidade que temos hoje, desse simpósio muito rico, organizado pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão e o Omar Lupe. Muito obrigado pela oportunidade. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso outro moderador, o professor Bernardo Galvão Castro Filho, nosso correspondente nacional aqui da Academia Nacional de Medicina, que está online para fazer as suas considerações. Depois, lembrando, nós vamos abrir a palavra à plateia, aos nossos confrades e aos convidados que queiram fazer perguntas, interagir, mas um pouquinho mais à frente. Por favor, professor Galvão. Boa tarde, vocês estão ouvindo? Boa tarde. Boa tarde, ouvimos bem. Tá. Pode seguir. Eu gostaria de agradecer à Academia Nacional de Medicina pelo esse convite. Eu, na realidade, não tenho muita coisa a comentar depois dessa brilhante apresentação de Márcia e do professor Omar Lupe e também da doutora Cláudia Jacinto. Eu queria fazer poucos comentários em relação aos que foi dito. Eu queria acrescentar o que a doutora Márcia falou sobre as morbidades e comorbidades que o vírus HTLV apresenta. Então, nós temos uma série de comorbidades que eu acho que são extremamente importantes, não só as morbidades neurológicas, como as oculares, com uveítes e ceroconjuntivite sística, que são 30% dos pacientes com HTLV apresentam ceroconjuntivite KCS, né, ceroconjuntivite sística, e que essas comorbidades, como outras, né, eles causam com depressão, por exemplo, 30% dos pacientes apresentam depressão. Essas comorbidades, eu quero chamar a atenção para isso, elas impactam negativamente na qualidade de vida dessas pessoas. Eu, na realidade, não vou fazer muitos comentários, a doutora Márcia já esgotou o assunto, é só mais para ressaltar o que ela falou. Um aspecto que eu acho extremamente importante também é a questão das associações com infecções. Nós sabemos, a doutora Fernanda Graça está aí, ela tem trabalhado muito em relação à imunossupressão dos pacientes que apresentam HTLV, ela está na plateia online, e apresenta esses pacientes uma imunossupressão, tem sido visto isso claramente, e esses pacientes, por causa dessa imunossupressão, eles têm uma maior incidência de tuberculose, cerca de 3 a 4 vezes mais do que os pacientes não infectados. Além da tuberculose, nós temos outras infecções parasitárias que são muito importantes, né? Que esses pacientes são acometidos, como estrangeloide. Isso eu acho que é importante ressaltar, né? Por esses aspectos. E chamar a atenção por que esse vírus é tão negligenciado. Esse vírus foi, como vocês viram, ele foi isolado primeiramente, depois veio a AIDS, eu acho que Celso vai comentar sobre isso, né? Mascarou um pouco o que ocorreu com esse vírus, ele foi totalmente negligenciado porque ele acomete mais populações socioeconomicamente carentes
e em países com baixa e média renda, com exceção do Japão. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa que, para mim, é uma hipótese, mas bastante interessante, é que esse vírus foi introduzido no Brasil, principalmente, existem outras introduções, como a japonesa e mesmo as ameríndias, mas ele foi predominantemente introduzido no Brasil através do tráfico negreiro. E como ele acomete mais mulheres, ele é um vírus de transmissão também sexual, e mulheres negras e de baixa renda, talvez isso explique um pouco esta negligência também, além de outros fatores, porque isso está, como na anemia falciforme, ligado um pouco ao racismo que a gente vive na nossa população. Há uma outra coisa que é bastante interessante, com trabalhos recentes, né, de nosso grupo, coordenado pela doutora Fernanda Grassi, essas mulheres, ela tem, né, as mulheres infectadas com HTLV, ela tem no seu líquido vaginal foi encontrado vírus, né, uma carga proviral bastante elevada, e também a doutora Fernanda Grassi mostra, né, que essas mulheres estão mais sensíveis e acometidas, suscetíveis os HPVs, né? E mostra no trabalho dela, talvez ela possa comentar depois, se for possível, a situação de que essas mulheres têm HPVs que são oncogênicos e que seria necessário, então, incluí-las na vacinação. A última pergunta que eu gostaria de... Eu não sei nada de herpes, a não ser pela experiência própria. Eu tive uma síndrome de Hansen-Hunt com 40 anos, né? E, recentemente, uma filha também teve uma lesão de sobrancelha, e eu gostaria de perguntar ao doutor Omar se essa vacinação não pode ser antes dos 50 anos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Academia Nacional, né? Eu não tenho lugar de fala, mas tenho também. Eu posso agradecer pelos pesquisadores, pelos gestores que trabalham com HTLV. Esse vírus foi negligenciado durante muito tempo, quase 40 anos, e também sou patrono da Associação de Portadores, e agradecer muito à academia de ter incluído o HTLV nessa discussão, que vai, com certeza, disseminar mais a informação e esclarecer muito a importância desse vírus no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, professor Oswaldo Nascimento. Bom, eu vou responder rapidamente a pergunta e passo a palavra para a Márcia. Com certeza vai querer, talvez, complementar alguma coisa. Mas sobre a pergunta especificamente, a indicação da vacina formal é 50 anos ou mais, ou a partir dos 18 anos, se houver algum tipo de imunossupressão presente. Mas essa noção de imunossupressão, que antes era restrita a neoplasias, imunossupressores, ou clássicos, né, ciclosporina, azathioprina, hoje ela tem se expandido. Tem se discutido muito a questão do uso dos inibidores de JAK e até da presença de doenças inflamatórias crônicas, como potenciais doenças imunossupressoras a longo prazo. Então, essa indicação oficial, 50 anos ou mais, ou 18 anos ou mais com imunossupressão. Márcia, quer complementar? Obrigada. Gostaria de agradecer os comentários, tanto do acadêmico Oswaldo, como do acadêmico Bernardo Galvão. Foi muito bom, pertinente. E aí eu fiquei aqui imaginando a questão da resposta inflamatória, que o acadêmico Oswaldo comentou, né? E aí, quando a gente pensa, muitas vezes, uma doença como a neurocistercose, você tem uma resposta inflamatória que vai destruir aquele parasita. Muitas vezes você não precisa nem fazer nenhuma medicação, deixa que ele destrua o parasita, e ele consegue destruir. Por vezes, nós temos ali, como no caso do HTL, uma doença inflamatória crônica, que aquela inflamação, que deveria ser tentativa de destruir o agente etiológico, acaba destruindo o nosso próprio tecido, né? Então, é interessante essa variação, como que a patogenicidade é muito importante, a gente compreender os mecanismos para poder atuar secundariamente no tratamento. No caso do HTL, a gente tem essa inflamação, ela é crônica, existe uma imunoativação crônica, e aquele vírus está ali
inserido no genoma da célula. Então, a célula vai proliferando na tentativa de destruir o agente, mas o agente também está ali. E vem toda aquela território, liberação de citoquinas, que aumenta a inflamação e cada vez aumentando mais a destruição tecidual. Daí a importância da gente tentar o tratamento com imunossupressor o mais precoce possível. Um outro aspecto interessante que o professor acadêmico Oswaldo comentou, que eu acho muito importante. Ele comentou um aspecto que, assim, desde o início, a gente notava. Né? Vamos fazer o exame neurológico, alterações subclínicas nesses pacientes, isso desde o início, e já tinha um sinal de Babinski, uma alteração do reflexo. Então, isso sinalizava, olha, esse paciente, é possível que ele desenvolva doença neurológica, vamos investigar. Só que hoje é interessante, quando eu vim do Congresso de Neurologia e vem a história dos biomarcadores de Alzheimer, que hoje a gente faz diagnóstico de biomarcador antes que a doença se instale. Então, a gente tem um corte que eu acompanho lá no Gafre, tem pacientes sintomáticos, tem pacientes assintomáticos, fiz exame de todo mundo. E o interessante é que mesmo aqueles que têm um exame neurológico normal, já tem alguns marcadores que são tão sensíveis de alteração daquela estrutura biológica, e já alterado. E aí eu pude acompanhar esses pacientes, alguns deles evoluíram com mielopatia, mas pegando numa fase que ainda o exame neurológico estava normal, quer dizer, a evolução, nossa evolução, hoje a gente consegue fazer um diagnóstico muito, muito precoce, não só do Alzheimer, mas de quase todas as doenças, né, se a gente for investigar nesse caso. Então, eu achei muito interessante, eu fiquei aqui imaginando tudo que eu vi, falei, nossa, tem tudo a ver, ele realmente pegou, acertou em cheio no alvo, né? Então, é isso, eu acho que tem muita coisa, em 20 minutos eu tentei condensar, eu lembrei, o professor Galvão, o acadêmico Galvão vai reclamar das co-infecções, mas não vai dar tempo, deixa que ele fale. Mas eu só posso agradecer, eu acho que eu fiquei muito feliz, todos nós, de ter esse tema HTLV1, a compreensão da importância desse processo, dessa doença, no nosso meio, discutir, porque o que a gente vê é que muitos jovens médicos não sabem o que é HTLV1. Muitos médicos acham que HTLV1 é HIV, como eu já tive caso de um casal que foi ao médico, ela foi doar sangue, fez teste de triagem, ela foi positiva, ele negativo. E aí ela estava amamentando. E aí vieram os dois, brigando. E aí eu falei, não, peraí, vamos fazer o teste confirmatório? Aí nós fomos ao médico, falaram que eu tenho que fazer o coquetel. Então, assim, é muito importante a gente discutir essas doenças, atualizar, e isso certamente vai ajudar a um maior conhecimento, melhorar as políticas públicas do nosso país. Então, só quero agradecer à academia, como sempre, pelo seu primor dos tempos. Obrigada. Passar a palavra ao acadêmico Oswaldo, mas pedir ao Genilson, por favor, Genilson, que você já leve aqui o microfone, porque eu tenho certeza que a nossa plateia de acadêmicos deve estar extremamente se coçando, né, para a sua participação num tema tão fascinante, né? Só fazendo um teaser, né, para o público, a gente abordou nessa primeira etapa vírus que são DNA, vírus que são vírus de transcriptase reversa, RNA vírus. Parece uma coisa simples, a gente agrupa tudo num simpósio de vírus, né? Na verdade, todas as outras formas de vida no nosso planeta, tão díspares quanto um fungo, uma baleia, uma bactéria, tem apenas um tipo de material genético, que é o DNA de dupla hélice. E nós temos, entre os vírus, 7 possibilidades diferentes de processamento de material genético, que vai do RNA de hélice simples dupla, DNA de hélice simples dupla, transcriptase reversa de diferentes subtipos. Então, isso é absolutamente fascinante. Por isso que quem trabalha com virologia adora o assunto, né? Acompanha o que acontece na chamada virosfera, esse é o nome que se dá, e passar então a palavra ao acadêmico Oswaldo, mas já deixar o nosso público aqui de sobreaviso, Genilson já está com o microfone, vai lá, Genilson, chega perto lá. Quem quiser, por favor, então, participar, dar a sua opinião e comentários, por favor, já levante a mão para a gente já ir preparando a lista aqui. Já que o nosso presidente em exercício, né, o acadêmico Maluf, falou na virosfera, ainda tem a bacteriosfera aí. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, viu, Márcia, que
as pessoas examinam cada vez menos e o tempo que se tem hoje é cada vez menor para que se faça o exercício da boa prática clínica. E eu estou comentando isso porque nessa virosfera, se existe um vírus que engana muita gente e começa a pedir teste de DNA para paraparesia, a mamãe tem a paraparesia, o filhinho também tem, então esquecem que uma possibilidade no nosso meio barata é testar para o HTLV. E acabam, pela facilidade que a indústria acaba dando, fazendo testes de DNA para ver se há um componente de herança nessa paraparesia espástica. Por outra, também, se na mamãe tem neuropatia, com dores nas extremidades, portanto, uma neuropatia de fibras finas, e a filha também tem, vai se fazer pesquisa, não acha nada, faz estudo de condução, enfim, acaba fazendo teste de DNA, porque a mamãe tem, a filha tem, então deve ser hereditário. Então, com esse pool de solicitações de exames de herança, é importante que, num país como o nosso, pensemos primeiro naquilo que é mais tranquilo. Então, eu posso ter uma neuropatia de fibras finas, que são essas que doem as extremidades, faz acordar à noite. Então, quando você tem a mamãe ou o papai ou o filho tem, pensar, particularmente a mãe, né, pela transmissão pelo aleitamento materno, é a transmissão do HTLV. E uma outra situação, na bacteriosfera, nós vamos então para a lepra. Entendeu? A lepra é outra situação em que o contágio familiar, muitas vezes, pode fazer confundir com a amiloidose. Nós comentamos isso naquele simpósio, ano passado, do simpósio aqui sobre Somos Todos Raros. Ou seja, a amiloidose familiar não tem nada a ver e pode ocorrer nesses bolsões que a gente tem pelo Brasil afora de lepra. Em algumas regiões em que os portugueses migraram muito, muitas vezes não se trata de lepra, os pacientes são tratados em postos de saúde especializados e, na verdade, o que eles têm é uma doença hereditária. Então, examinar o nosso paciente, fazer uma boa anamnese e exames mais simples, os testes mais simples, permitem um diagnóstico, muitas vezes aquilo que a gente acaba colocando na cabeça como muito complexo. Muito bom. Temos alguma pergunta da bancada acadêmica? Lembrando que também está aberto aos nossos convidados. Fiquem à vontade, só se manifestarem que o Genilson leva o microfone. Enquanto vocês vão pensando, né, nas perguntas, com certeza virão, eu queria fazer uma pergunta aos nossos dois oncologistas na plateia, professor Jaime de Marcilac e professor José Carlos do Vale. Uma coisa que tem chamado a atenção nos últimos 10 anos é a frequência com que doenças previamente classificadas como tumorais, puramente neoplásicas, têm se mostrado com etiologia viral. A gente tem visto isso no carcinoma de Merkel, a gente viu isso no sarcoma de Kaposi, mais atrás um pouco. A gente tem visto isso com publicações bem interessantes agora sobre outras formas de linfoma cutâneo de célula T, micose fungoide, que não o linfoma leucemia cutâneo de célula T abordado pela Marsia do HTLV, mas micose fungoide clássica, com um novo vírus chamado putavírus. Então, a minha pergunta instigante, né, para os nossos dois oncologistas, se quiserem comentar, como é que vocês veem isso, né? O professor Marcilac é um exímio cirurgião, toda a sua vida foi abordando muitas neoplasias de forma cirúrgica e agora essas doenças são infecciosas, muitas vezes. A gente tem um caso muito interessante de tumores transmissíveis, tumores neoplásicos agressivos, transmissíveis através de um vírus em população de diabos da Tasmânia, na Tasmânia, no sul da Austrália, mostrando claramente que essa fronteira entre o que é neoplásico e o que é viral, ela virtualmente está tendendo a inexistir. Professor Marcilac, depois de 50 anos de experiência cirúrgica em sala de cirurgia, operando seus pacientes, como é que o senhor se sente agora com a possibilidade do tratamento antiviral para cânceres antigamente só abordados cirurgicamente? O que eu posso dizer, depois de 60 anos de formado em medicina, e nesses 60 anos praticamente todos dedicados à oncologia cirúrgica, é que o câncer decididamente não é mais uma doença cirúrgica. Eu acho que o futuro dos cirurgiões em matéria de oncologia está muito próximo. Eu acho que cada vez mais, em matéria de
etiopatogenia, de diagnóstico e de tratamento, nós vamos ser cada vez mais voltados para a parte clínica, laboratorial, genética, imunológica e cada vez mais afastados de... Eu já estou aposentado antes disso, mas acho que o futuro dos cirurgiões oncológicos também está próximo. Muito bom. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fernanda, por favor. Acadêmica Fernanda Moll. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a mesa, excelentíssimo presidente em exercício e também todos os confrades. Parabéns pela organização. Já que a Márcia puxou um pouquinho ali a sardinha para biomarcadores, a gente realmente, acho que o Congresso Brasileiro de Neurologia foi uma discussão ampla, né, de quando a gente vai fazer o diagnóstico, na verdade, de algumas patologias, como no caso da demência. Mas eu fiquei curiosa para entender, no caso do HTLV, quais são os biomarcadores hoje já disponíveis ou no futuro próximo do ponto de vista plasmático e licórico, e também se tem alguma coisa nova aí que você vislumbre também para o diagnóstico mais precoce também de imagem, né? Que a gente sabe também, a gente andou aí investigando em conjunto. Parabéns mais uma vez. Então, Fernanda, tem sim. Em termos de biomarcadores, tem já várias publicações, a gente também está estudando, né? Você sabe que a minha área é líquor. E, então, o próprio neurofilamento é um biomarcador que tem sido analisado e ele é interessante porque ele é estudado para demência, mas ele é inespecífico, a gente sabe disso. Mas ele, muito precocemente, ele já está alterado, tanto no líquor quanto no sangue de pacientes com infecção pelo HTLV1, que vão desenvolver doença neurológica. Esse seria um biomarcador. O outro é o próprio CXCL10. Esse já está bem demonstrado, estudado pelo Yoshi Amano, como vamos dizer, um paciente que desenvolve, que tem esse marcador aumentado no líquor, e está tentando avaliar também no sangue, mas principalmente no líquor, tem um risco bem aumentado de prognóstico, desenvolver, inclusive, formas mais de rápida progressão, que seriam as formas mais graves, né? Além disso, a própria neopterina são marcadores de produção intratecal, né? Também tem sido encontrado precocemente alterado no líquor. E o que acontece exatamente com Alzheimer é tentar encontrar um bom marcador de soro, né? Mas a questão entra na neurofisiologia, porque a neurofisiologia da lesão medular, você tem uma alteração no sistema nervoso. E ali ocorre como se fosse uma batalha. Há uma alteração inflamatória, você tem produção intratecal de anticorpos contra o vírus, possivelmente na tentativa de destruir aquele vírus, é a síntese intratecal de anticorpo, que também é um marcador de neuroinflamação, e ali ocorre uma batalha. Então, quando você tem um marcador que é de síntese local, mas a produção é tão alta, há um mecanismo difusional bidirecional, ele acaba caindo no soro. Mas ele vai ser importante na avaliação do soro desde que ele não seja produzido sistemicamente. Aí eu posso confiar nesse marcador. Mas se ele for produzido também a nível sistêmico, eu não posso confiar nesse marcador como um marcador de doença neurológica, de neuroinflamação. Tá? Então, a gente tem vários marcadores, a própria índice de anticorpo específico é um marcador que está alterado antes de desenvolver a doença neurológica. Então, a gente tem vários biomarcadores. Em relação à imagem, também é uma área que a gente estuda há muito tempo, né? Estudamos juntos já no passado, e o que a gente está observando, isso é um outro aspecto, né? Aí, referência ao colega que o acadêmico Oswaldo comentou, Belardo, falando de que a doença é uma doença do neuroeixo. A doença medular não é só medular, ela foi descrita na medula. Mas a gente sabe que você tem lesão encefálica também. Então, a gente observa até 70% dos pacientes têm alteração de substância branca na medula. E, inclusive, agora, recentemente, nós estamos para fazer uma publicação mostrando uma associação entre essa lesão e os neuromarcadores inflamatórios. Tá?
mostrando que provavelmente ela é de origem de uma inflamação também, que não é só na medula, mas que também é no encéfalo, o que também já foi descrito a nível de neuropatologia. Então, existe sim. Recentemente, o Dr. Steve Jacobson fez uma publicação maravilhosa sobre esse tema, a lesão encefálica e técnicas modernas de imagem. Então, é um campo que precisa ser melhor estudado. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Professor Oswaldo, quer complementar? Temos A propósito da dois pergunta, Oswaldos. querem- a propósito da pergunta da acadêmica Fernanda Moll, e que é muito importante aí, né? É que, na realidade, o neurofilamento tem especificidade, né? A sensibilidade é grande, mas a especificidade é pequena. Qualquer situação, até o envelhecimento aumenta o neurofilamento. A doutora Márcia, ela tem uma experiência grande, vocês viram que ela discorre quanto à questão das avaliações licóricas e modificações e relações, enfim, tudo isso necessita de uma análise ponderal e, às vezes, a gente precisa até de uma inteligência artificial para ajudar, para saber o que vai ser realmente indicativo. Mas você fez a pergunta quanto à imagem. A grande questão é que na mielite longitudinal extensa, em que você pode ter, por exemplo, como causa o HTLV, e nós temos casos assim, em que a dificuldade maior foi separar entre o HTLV, ou, é claro que a gente faz o teste, aí é positivo, ótimo, maravilhoso. Ou então você tem uma neuromielite óptica, tá, clássica, em que você tem que fazer toda a investigação necessária. Mas na imagem, já se pode, pela radiômica, encontrar alterações indicativas, não só em outras situações encefálicas, como também a nível medular. Então, sem dúvida, a imagem vai colaborar em muito com o conhecimento da radiômica, e tem até um colega nosso, que foi aluno lá da UF, o Jonadab, e na tese de doutorado ele se aventurou até num estudo com uma grande participação da colega lá da Unirio, a doutora Márcia. Não. Ela estuda. Caramba, não vai me perdoar por ter esquecido o nome dela agora. É que está coordenando o serviço no momento de neurologia da Unirio. A Cláudia Vasconcelos. Desculpe, Cláudia, que é muito nome, muita coisa. Então, a Cláudia avaliou do ponto de vista cognitivo, e o Jonadab, nós tivemos a oportunidade de participar dessa orientação, junto com a Fernanda Rueda, em que a avaliação por radiômica tem elementos muito interessantes. Eu acho que o grande futuro aí, a radiômica vai ajudar muito no diferencial dessas lesões, quer encefálicas, quer medulares, incluindo aí o HTLV e outras condições desmilinizantes. Nós temos mais dois acadêmicos, levantaram a mão. Acadêmico Oswaldo Moura Brasil, acadêmico José Carlos Vale. Acadêmico Omar Lupe, presidente em exercício da nossa sessão. Eu gostaria de ouvir uma opinião, dentro da minha modesta limitação como oftalmologista dentro do tema, mas eu me lembro que, há relativamente poucos anos atrás, eu considerava o melanoma cutâneo e ocular e tudo, como uma doença extremamente grave, extremamente difícil de tratar. Assistimos uma sessão muito interessante, há poucos dias atrás, aqui na academia, em que se mostrou que hoje, com tratamentos desde que se tenha provavelmente uma situação financeira muito favorável, porque todos esses tratamentos imunobiológicos e similares são extremamente caros, o melanoma se tornou, de repente, uma doença das que se tem talvez mais facilidade ou possibilidades de facilidade de cura. A minha pergunta era o seguinte: será que daqui a algum tempo a gente vai poder considerar o melanoma cutâneo, ocular, ou o que for, como uma doença viral? É uma pergunta instigante, Oswaldo. O que eu vou dizer, dois dados para você. Antes da pandemia, no final de 2019, um paciente com Clark4, melanoma mais avançado, mais profundo, a sobrevida dele em 5 anos era em torno de 20%. 80% não sobreviviam 5 anos. Hoje, esse número se inverteu. Sobrevida em 5 anos é de 80%.
Isso foi um avanço fantástico em 5 anos, né? Talvez nenhuma área da oncologia tenha avançado tanto quanto o melanoma. E aí, devolvendo para você a pergunta, existe uma abordagem proposta para o melanoma muito interessante que envolve o herpes vírus. Chama-se terapia viral de suicídio. Você insere dentro do tumor o vírus herpes, modificado, obviamente, para que ele não tenha uma replicação livre no sistema nervoso, ele replica por 1 ou 2 ciclos, e ele tende a se integrar no genoma, no estroma tumoral, porque é onde você tem uma taxa metabólica mais acelerada. E aí você vai lá e faz um antiviral venoso, e você regride o tumor. Limpo, cirúrgico, absolutamente fantástico, né? Terapia de suicídio viral. Não é suicídio do paciente, é suicídio do tumor. E essa é uma das áreas de avanço muito grande que a gente tem, particularmente para melanoma, envolvendo virologia. José Carlos, acadêmico José Carlos do Vale, acadêmico Basílio. Que bom que a discussão esquentou, né? O pessoal saiu da... Senhor presidente em exercício, Omar Lupe, demais membros da mesa, colegas e convidados. Eu gostaria apenas de lembrar o seguinte: vírus e câncer é um grande capítulo hoje em dia. E gostaria de lembrar também algumas formas em que o vírus é um coindutor muito importante. Lembro aqui o sarcoma de Kaposi, que incide com muita frequência em pacientes infectados pelo HIV. Lembrar o vírus do linfoma de Burkitt, que é da mononucleose infecciosa, que ocorre endemicamente em áreas de malária na África. E o HPV, que hoje é o mais importante cofator para a indução do câncer do colo uterino e do carcinoma do orofaringe. Isso é para citar alguns exemplos dentro desse capítulo extenso e muito importante que denominamos vírus e câncer. Obrigado. Obrigado. Acadêmico Basílio, vivenciou como ninguém, em primeira linha, né? A gente vai ter a discussão sobre infecção pelo HIV na segunda parte da discussão. Não saiam daí, ninguém pode levantar da cadeira. Mas o Acadêmico Basílio esteve na linha de frente de um hospital de referência nacional, né, que é o Gafre Guinde, durante todo aquele primeiro momento, né, da infecção pelo HIV, quando ela chegou. Professor Basílio, vamos lá. Perfeitamente. Eu queria lembrar o que o acadêmico José Carlos do Vale falou. Eu já tinha anotado aqui o sarcoma de Burkitt, descrito em 1958, o sarcoma de Kaposi, que foi descrito já no outro século. 98. Chang Mu, 98. Burkitt, o sarcoma de Kaposi, que foi hoje extremamente relacionado também à síndrome da imunodeficiência adquirida, e o linfoma de Hodgkin, que não podemos esquecer, Zé Carlos. Quer dizer, o Burkitt, o Kaposi e o Hodgkin. E também citar um tipo de neoplasia que eu trabalhei em patologia experimental, do tumor de Ehrlich, que é de animal, que nós tiramos. É um tumor que produz ascite em rato. Então, você retira aquele líquido, coloca em um vidrinho, deixa na geladeira, 6 meses depois você injeta em outro rato, e o tumor de Ehrlich e o sarcoma de Kaposi e outros tumores, ele reproduzem a mesma constituição histopatológica dessas lesões. Esses sarcomas relacionados aos vírus. Acadêmico Basílio, aproveitando, né? No livro de virologia, de história da virologia, o primeiro link entre infecção viral e tumores vem de muito antes disso. Chama-se sarcoma de Rous, descrito pelo Rous, que descreveu a primeira doença neoplásica relacionada a um vírus, né? Vírus de Rous, tem o nome dele. Então, assim, essa também é a casa da medicina, né? Da história da medicina. É fantástico a gente poder relembrar esses dados, né? Acadêmico Brandão, temos aqui a nossa palestrante de luxo, Cláudia Jacinto, que ainda não foi ativada, agora ela vai trabalhar um pouco. Professora Cláudia Jacinto, recentemente saiu publicado num jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, e nós estávamos chegando a quase 108 mil pacientes fazendo uso da profilaxia pré-exposição contra o vírus HIV, PrEP.
que na realidade é uma associação de uma droga chamada tenofovir mais o entricitabina, que serve para prevenir a infecção pelo HIV e também pelo vírus da hepatite B. Mas a gente está percebendo um número exponencialmente alto de pacientes que estão se contaminando, mesmo fazendo PrEP, com vírus da hepatite A, com vírus da hepatite C, com clamídia, com gonorreia e outras doenças sexualmente transmissíveis. A incidência de casos novos de HIV, segundo essa matéria, teria reduzido 48% nessa população fazendo PrEP. Eu perguntaria à senhora, doutora Cláudia, se a senhora está vendo esse aumento do número de casos de infecção pelo HPV na população fazendo uso do PrEP. Agradeço a pergunta, ilustríssimo acadêmico, e certamente sim, tanto que no nosso Programa Nacional de Imunizações, agora as pessoas usuárias de PrEP, elas são contempladas com a vacinação, a quadrivalente que nós temos no PNI brasileiro, né? Então, elas são contempladas exatamente para tentar evitar essas infecções numa ascendência em progressão geométrica dentro desse grupo. E nesse grupo, além de tudo, além do câncer, dos cânceres anogenitais em geral, há um destaque para o câncer do canal anal, que é bastante prevalente nessas pessoas usuárias de PrEP, e que nós podemos prevenir em torno de 90% com a vacinação, assim como com a prevenção do câncer de canal anal com citologia e ou teste de HPV e anoscopia magnificada, mais o toque retal e o exame anoscópico convencional. Fantástico, Cláudia. Na verdade, a gente já tem agora uma segunda geração de PrEP, né? Que associa doxiciclina com PrEP. Você quer comentar um pouco a doxi-PrEP? Principalmente por conta da clamídia, né? Não é o que eu creio que seja por conta disso, Omar, acadêmico Omar, porque associando a doxiciclina, você já vai dar uma grande cobertura para a clamídia, que tanto para colo do útero quanto para a proctite, nós vemos também a incidência vindo aumentando enormemente nessa população, mais do que na população geral. Muito bem. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado agora a todos os palestrantes aqui desse primeiro bloco, dessa plateia maravilhosa, tão interativa. Nós vamos fazer nossa parada própria, né, de 17 horas, que é o chá acadêmico. Convidar todos vocês, por favor, para irmos ao Salão Nobre, para termos esse espaço de convívio tão agradável durante 1 hora. E às 18 horas em ponto, nós voltamos com a segunda parte do nosso simpósio de virologia, já com a coordenação da nossa presidente acadêmica Eliette Busquelar. Então, por favor, vamos ao intervalo.